A Itália avança-se que Mauro Icardi pode ser o grande alvo do Benfica para o mercado. Vamos por partes. Mauro Icardi. Toda a gente sabe que é o Mauro Icardi, não preciso estar aqui a dizer que é o Mauro Icardi. Não renovou ainda com o Besiktas, com o Galatasaray, apesar de haver alguma informação de que a renovação poderá acontecer. Neste sentido, a imprensa italiana, nomeadamente um jornalista italiano, avançou que o Benfica está no grupo de equipas que sondou a possibilidade de contratar o Mauro Icardi, ele que pertence, como sabemos, aos quadros do Galatasaray já há alguns anos, na altura, até foi um bocadinho surpreendente quando ele vai para o Galatasaray, mas teve 2 anos interessantes no Galatasaray, especialmente os 2 primeiros, quando marca 23 golos e depois no ano a seguir marca 31. Estes últimos 2 não foram tão prolíferos, até porque também teve lesionado muito tempo ali numa delas. Vamos ver, é a informação que existe, nós não temos informação nesse sentido, mas em Itália, sabemos que Mauro Icardi passou muitos anos em Itália, tem grande parte das suas relações em Itália, avança-se essa possibilidade então de Mauro Icardi poderá ser um alvo do Benfica. Falamos de um jogador já com 33 anos, apesar de ser um jogador de grande qualidade internacional argentino, nem tinha bem noção que o Icardi só tem 8 jogos pela seleção. Eu sei que ele teve alguns problemas extra relevado, mas 8 jogos surpreende-me. Seja como for, é verdade, também está numa geração com Agüero, com obviamente Messi, não é Lautaro, não é fácil também ele ter muitos minutos, ou ter muitos jogos, mas 8 só, que é surpreendente, um jogador que teve tantos anos, PSG e Inter, sempre a fazer bons anos no Inter, por exemplo. Mas pronto, é o nome que se fala então para o Benfica. A informação que existe então vem de Itália e que o Benfica sondou a possibilidade de garantir o jogador, como sabemos, a custo zero, ele que não renovou para já com o Galatasaray, apesar de não ser impossível que ainda venha a renovar. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas é a informação que vem de Itália, está a ter eco na imprensa portuguesa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Todos sabemos quem é Mauro Icardi, seria naturalmente um nome de sonante a vir para o futebol português e neste caso a vir para o Benfica. Seria importante também perceber em que estado é que está Mauro Icardi, ele que nos últimos 2 anos, é verdade que teve muito tempo lesionado, mas nos últimos 2 anos teve algum tempo lesionado e alguns outros problemas, mas nestes últimos 2 anos, como eu disse, 22 golos em 61 jogos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Informação vem então de Itália. Mauro Icardi, internacional argentino, na mira do Benfica. Vamos ver. Quem está na mira do Benfica, mas neste caso para sair, é Bruma e poderá haver então aqui a possibilidade de ir para a Turquia, nomeadamente para o Ahmetspor, assim é que está correto. Fala-se aqui numa verba de 6,5 milhões de euros, o que seria um bocadinho, para mim, surpreendente. Falamos de um jogador que custou 6,5 milhões de euros ao Benfica na altura quando foi contratado ao Braga em janeiro de 2025. Não valorizou certamente e ainda teve um ano parado, não é um ano, mas teve muito tempo parado com uma ruptura no tendão daqueles. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Bruma. É um jogador que já tem alguma experiência nos mercados, nomeadamente na Turquia. Já estamos a falar da Turquia, ele jogou no Galatasaray, na altura até saiu do Sporting direto para o Galatasaray. Quem não se lembra, né, da novela saída de Bruma do Sporting para o Galatasaray, Cátio Baldé, Bruno Carvalho, Bruma, toda uma confusão, outros termos do futebol português. Mas Bruma poderá estar então de regresso à Turquia. Vamos ver então o que é que vai aqui acontecer. Fala-se de uma proposta de 6, ou aliás, o Benfica estabeleceu o valor nos 6,5 milhões de euros. O clube turco está a tentar baixar naturalmente esse valor, o que faz sentido, porque estamos a falar de um jogador, Bruma, internacional português, que ainda não o vimos totalmente a jogar com sequência após a tal ruptura do tendão daqueles. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para terminar no Benfica, Gabriel Índio, isto foi Fabrício Romano que avançou há pouco tempo antes de eu entrar aqui. Gabriel Índio é um defesa central que pertence aos quadros do Atlético de Minas Gerais, Série B do Brasil. Tem apenas 17 anos. Eu fui perguntar à nossa malta do Brasil, disseram-me que é um jogador com potencial, mas que ainda não viram muito dele, portanto vamos ter que conhecer aqui um bocadinho. Segundo as informações mais básicas que temos, defesa central, pode atuar também como lateral esquerdo. Esquerdino, é o defesa central esquerdino, 1,86 m, não é internacional jovem do Brasil, mas já é titular da equipa do Atlético de Minas Gerais, ou pelo menos já tem muitos jogos a titular na equipa do Atlético de Minas Gerais. Vamos ter de conhecer. Aparentemente o Benfica vai pagar 4 milhões de euros para ter este defesa central, como eu disse, de 17 anos. Sporting, vamos falar de Pedro Gonçalves. Já não é novidade esta ideia aparente de que as portas da saída do Sporting estão abertas para o Pedro Gonçalves.
Falou-se muito da Arábia, aparece agora nos últimos dias o Como de Itália, uma das equipas sensação do futebol italiano, vai estar na Liga dos Campeões, depois já vamos falar deles também um bocadinho mais à frente. Cesc Fabregas é o treinador e Pedro Gonçalves será, no fundo, o grande alvo de Cesc Fabregas para este mercado. O Sporting estabeleceu o valor mínimo para vender o Pedro Gonçalves, 30 milhões de euros, o que faz sentido tendo em conta os números do Pedro Gonçalves. É interessante ver que Pedro Gonçalves, apesar de ser se calhar um dos jogadores mais titulados da história recente do Sporting, esteve nos 3 títulos, taças, supertaças, boas participações europeias. Neste momento é um bocadinho mal amado do Sporting, nunca recuperou a 200% dos problemas físicos que teve em novembro, se não estou em erro, não desta época, mas da época anterior, portanto novembro de 2025, exatamente, não, 24, 25, não chegámos a novembro, exatamente, não é fácil às vezes fazer estas contas. Novembro de 2024, na altura, naquele mítico jogo, o último jogo de Ruben Amorim, o jogo em Braga, que o Sporting faz aquela a recuperação e o agora estou na dúvida se é novembro de 24 ou 25. Deixa eu ver, agora tenho que ir ver. Tem aquela lesão na mítica recuperação do Sporting, o último jogo de Ruben Amorim, exato, 2024, assim é que está correto. Ele lesiona-se ali por volta dos 25 minutos, mais coisa, menos coisa, e nunca mais recuperou 100%, ainda por cima voltou a ter uma lesão no ano passado. É um bocadinho mal amado, apesar de estar sempre com números muito interessantes, mesmo num ano não tão pujante, termina com 15 golos e 9 assistências, portanto números interessantes, não é? Portanto, não deixa de ser curiosa esta relação Pedro Gonçalves com os adeptos do Sporting. O Pedro Gonçalves está no Sporting desde 2020, na altura quando foi contratado o Alfa Malicão. Muitos golos, muitas assistências. Vamos ver o que é que vai acontecer. Como fala-se aqui desta vontade do clube italiano ter o Pedro Gonçalves, e há também sempre a possibilidade da Arábia, que não caiu totalmente. Vamos ver, o Sporting tem vários dossiês abertos, Pedro Gonçalves, Yulman, aparentemente também o próprio Trincão poderá estar à porta de saída. Estou curioso para ver este mercado do Sporting, pode ser um rebuliço total. Vamos ver. Ainda no Sporting, imprensa inglesa, imprensa portuguesa avançam este nome. Falamos de Jesse Derry, é um jovem promessa do futebol inglês, pertence aos quadros do Chelsea, é internacional jovem por Inglaterra. Curiosamente, ele já tem 3 jogos pelo Chelsea, equipa principal. Um desses jogos, eu estava a ver o jogo, ele sai ao intervalo e é engraçado, é para vocês verem o que eu percebo. Eu estava a ver o jogo, o jogo Tottenham talvez, deixa-me ver, confesso que já não me lembro agora. Qual é que era? Acho que era Tottenham. Não, Nottingham Forest, exatamente, Nottingham Forest. Eu estava a ver o jogo, ele foi titular e eu até estava a dizer para mim: olha, este miúdo está a ser dos que me está a impressionar mais. Resultado, saiu ao intervalo. Só para eu. Não, estou a brincar. Resultado, saiu ao intervalo. Se bem que ele pareceu-me que estava a sair com problemas físicos. Jesse Derry é um avançado extremo, pode atuar nas 2 alas, jovem promessa do futebol inglês. Estava aqui a ver, porque eu tinha a ideia que eu tinha visto um jogo contra o Tottenham. Estou aqui na dúvida. Exatamente. Não, tinha a ideia que eu tinha visto um jogo contra o Tottenham e afinal não. Não interessa. Foi contra o Nottingham Forest. É a ideia que tinha sido o Tottenham, mas aparentemente foi contra o Nottingham Forest. Fala-se aqui de uma possibilidade de empréstimo ou uma contratação. Sabemos que o Chelsea tem imensos jogadores, portanto não será fácil fazer muitos minutos nesta equipa do Chelsea, mas seja como for, pois é isso, já me lembro do jogo. Ele leva um troço no jogo contra o Chelsea, no jogo contra o Nottingham, cai mal e teve que sair. E ele depois sai direto para o balneário, e por isso é que fiquei com a ideia que ele tinha saído ao intervalo, mas não, ele sai direto para o balneário. Lembro perfeitamente, por se não estou em erro, há um jogador do Chelsea que depois falha o penalti. Portanto, naquela época estranhíssima do Chelsea, tudo lhes acontecia, e há essa situação. O miúdo estava a jogar bem, leva, ou tem uma queda muito aparatosa, uma entrada, e ele fica meio combalido, o Chelsea depois falha o penalti e ele segue direto para o balneário e é o intervalo e ele depois já não volta para a segunda parte. É isso, eu sabia que tinha visto o miúdo jogar. Portanto, fala-se da possibilidade do Sporting avançar para a contratação do jogador.
o jogador que não terá grandes oportunidades de jogar muitos minutos nesta temporada ou na próxima temporada, mas como eu disse tem apenas 18 anos, portanto pode ser aqui uma contratação interessante, vamos ver, é apenas um rumor que está aí a correr. Eu disse 18 anos, assim é que está correto. Ele que fez toda a formação no Palace, foi contratado pelo Chelsea há pouco tempo e ou está a fazer a reta final da formação. Sporting Clube de Braga, vamos falar de Djibril Soumaré, ele que eu já confesso, nem me lembrava que ele pertencia aos quadros do Braga. Estava emprestado ao Sheffield United. Havia uma opção ou uma obrigação de compra por parte do Sheffield se subisse em divisão. Isso não se concretizou, mas isso não impediu o Soumaré de fazer uma época interessante, e isso chamou a atenção do Stoke, clube inglês também, que aparentemente vai pagar 4 milhões de euros para ter este médio defesa central, como lhe queiram chamar, 23 anos. Eu confesso que já não me lembrava que ele pertencia aos quadros do Sporting Clube Braga. Esteve emprestado um ano ao Nacional, se bem se recordam, depois foi para o Sheffield em Inglaterra e vai ficar por lá. Aqui o médio senegalês, que foi muito novo para o Braga na altura, teve muitos anos alguns anos na formação. Na equipa principal jogou, se não estou em erro, 2 ou 3 jogos, confesso que já não me lembro. Vamos terminar em Portugal a falar de Bruno Pinheiro, que vai assinar, ao que tudo indica, um contrato com o Académico de Viseu para ser o timoneiro da equipa neste regresso à primeira Liga. O Bruno Pinheiro, ao que tudo indica, vai assinar um contrato de 1 ano mais 1 de opção. É essa a informação que existe. Vamos ver se depois se confirma. Eu acho que ainda não é oficial, mas deixem-me só confirmar, porque aqui no 00 ele já aparece como estando oficial. E não é oficial, não é oficial. O Bruno Pinheiro, então, que estava a treinar na Bélgica, ele que chegou a ser o treinador da moda, moda entre aspas, fez bons trabalhos no Estoril, depois foi para o Qatar, andou por lá, andou por Alçado, voltou para o Gil Vicente, onde as coisas não lhe correram bem, estava na Bélgica e vai regressar agora a Portugal para treinar o Académico de Viseu, que, como sabemos, foi segundo classificado na segunda Liga e subiu à primeira Liga. Vamos lá para fora disso, seguimos falar mais uma vez do Como e vamos falar de Luís Milá. Quem é Luís Milá? É um médio que foi uma das grandes revelações, apesar de ele ter 31 anos, foi uma das grandes revelações da La Liga do ano passado, foi o segundo jogador com mais assistências, ele que pertence aos quadros do Getafe, e apesar de estar com 31 anos, vai ser contratado pelo Como. Foi um pedido expresso de Cesc Fabregas para garantir o jogador. Ainda não é oficial, mas a marca, ou o jornal Marca, garante que está fechado e que o Como vai pagar cerca de 6 milhões de euros ao Getafe para ter o médio espanhol. É um jogador que está no Getafe desde 2022, este ano terminou com 1 golo, mas terminou com 10 assistências, do segundo jogador com mais assistências. Agora estou curioso para ver quem é que foi o primeiro. Deixa eu ver, mais assistências, Lamine Yamal, faz algum sentido, né? Faz algum sentido, mas olha que não foi por muito mais. 11 assistências do Lamine Yamal, 10 do Luís Milá. A única diferença é que o Yamal também fez 16 golos e só fez 28 jogos, enquanto aqui o Luís Milá fez 37. Então, uma grande diferença. Acho que devem compreender que há uma grande diferença entre o Lamine Yamal e aqui o Luís Milá do Getafe. Todo o respeito, 10 assistências, ótimo. Ainda em Espanha vamos falar do Real Madrid, e isto é jornal Marca. Segundo esse jornal, o Real Madrid está na disposição de pagar nada mais nada menos que 220 milhões de euros para ter Michael Olise, o extremo avançado, como lhe queiram chamar, que pertence aos quadros do Bayern Munique, um dos, sei lá, melhores jogadores do mundo, 5 melhores jogadores do mundo, 3 melhores jogadores do mundo, o que lhe queiram chamar. Olise, belíssimo jogador, se calhar vai ser campeão do mundo, se calhar vai ser, adorei especialmente a segunda parte dele na estreia da França contra o Senegal. Vamos ver, 220 milhões de euros será quanto o Real terá de pagar, ou está disposto a pagar, para ter o internacional francês. Seria a segunda maior contratação de sempre, 2 milhões de euros a menos que o Neymar na altura, quando foi contratado pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona, mas também quem paga 222 paga 200, aliás, quem paga 220 paga 223 só para ter o recorde de contratação mais cara do mundo. Olise, como queiram chamar, já vi das duas formas. Esta temporada, só dizer aqui os números estratosféricos, bem, minha Nossa Senhora, 52 jogos, 22 golos e 26 assistências. Meus amigos, 26 assistências, a cada 2 jogos faz uma assistência, impressionante. Vamos ver se vai ser campeão do mundo ou não. Ele foi contratado ao Crystal Palace por parte do Bayern Munique e isto agora vai parecer uma pechincha, 53 milhões de euros. Portanto, inacreditável, grande contratação, mais uma grande contratação do Bayern Munique, um jogador que, como eu disse,
fez 26 assistências em 52 jogos. E terminamos meio em Espanha, meio em Inglaterra, isto porque Mickey van der Ven, a defesa central do Tottenham, é um dos grandes alvos do Barcelona, mas não só, também o Liverpool. E porquê é que há tanta gente interessada aqui no Van der Ven? Para já, belíssimo jogador, está rapidíssimo, não há aqui grandes dúvidas. Porque aparentemente, e isto é informação que vem da Inglaterra, aparentemente há um impasse na renovação, ou na tentativa de renovação por parte do Tottenham com o Van der Ven. É verdade que ele ainda tem 3 anos de contrato, mas aparentemente haverá aqui alguns problemas de bastidores entre as duas partes. O jogador quer Champions, Tottenham não estará sequer nas competições europeias, o jogador quer ser aumentado, o Tottenham aparentemente não está disposto, todo um filme, e os tubarões já estão atentos aqui a este defesa central de 25 anos, rapidíssimo jogador, esquerdino ainda por cima, internacional neerlandês, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se, para já não há aqui grandes valores, mas diria que por menos 70, 80 milhões de euros não se contrata um jogador destes. Vamos ver o que é que vai aqui acontecer ao Van der Ven, ele que está no Tottenham desde 2023, na altura custou 40 milhões de euros por parte do Tottenham, quando o contrataram ao Wolfsburgo do futebol alemão. Bem, meus amigos, estamos conversados.